Olá, eu sou a professora Simone. Vou falar com você sobre matemática. O tema da nossa aula de hoje é composição e decomposição dos números. Vem comigo nessa aula? Para compor um número, primeiro precisamos lembrar que é o mesmo que juntar. Os numerais, eles são formados por algarismos e cada algarismo tem a sua casa, assim como você. Cada um precisa da sua casinha para a sua representação. Se o número é composto de um algarismo, como os números de 1 a 9, ele vai estar ocupando a casa das unidades. Já se ele é um número composto de dois algarismos, como os números que agrupamos de 10 em 10, ele vai ocupar a casa das dezenas, do 10 até o 90. Agora, se o número é composto de três algarismos, como os números que agrupamos de 100 em 100, de 100 até 900, ele vai ocupar a casa das centenas. Observe o número 58. Eu tenho 5 dezenas, que é igual a 50, e 8 unidades, que representa o algarismo 8. Então, 5 na casa das dezenas, representando o número 50, mais 8 na casa das unidades. 50 mais 8, 58. Então, eu fiz a composição do algarismo 58. Agora, eu quero mostrar para você esse material, que é a representação com material dourado. Você conhece esse material? Nós temos o cubinho, nós temos a placa, temos a barra e temos o cubo maior. Pois é, no material dourado representamos a unidade, dezena, centena e milhar. O cubinho, que é o menorzinho que eu vou estar te mostrando no final, ele representa uma unidade. Já a barrinha, ela vem com 10 unidades, representando uma dezena. Quando eu junto 10, eu formo uma dezena. Agora, quando eu junto 10 dezenas, eu formo uma placa. E essa placa eu tenho uma centena. Uma centena eu tenho 100 unidades. Já o cubo maior, ele representa 1000 unidades. A composição dos números, você já sabe que cada algarismo ocupa uma casa e que a sua casa corresponde a um valor, que chamamos de valor relativo. Observe esse exemplo. 152. Eu vou decompor, eu vou desmembrar esse número. Eu vou ter 100 mais 50 mais 2. Ou eu posso estar representando em forma de uma centena, 5 dezenas e 2 unidades. Eu vou formar o 152. Agora, olha o número dessa casa, 128. Eu tenho 100 mais 20 mais 8. Eu vou formar 128, ou uma centena mais 2 dezenas mais 8 unidades. Observe a representação com o material dourado. Eu tenho uma placa que equivale a 100, eu tenho 2 barrinhas, cada barrinha equivale a 10, se eu tenho 2, eu tenho 20, mais 8 cubinhos, representando as 8 unidades. Agora eu quero fazer esse cálculo com você. Eu tenho 246
mais 352. Observe que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Ah, e se eu não tivesse, tia? Você tem que observar a casa, tá? Nesse cálculo eu estou te apresentando com os 3 algarismos: unidade, dezena e centena. Então, 6 mais 2, 8. Continuo na casa das unidades, eu não precisei subir nada, continuo ali na minha casinha. Se eu tivesse além de 10, aí sim eu ia precisar de outra casa. Mas continuamos aqui. 4 mais 5, 9. Continuo na minha casa das dezenas. 2 mais 3, 5. Ainda na casa das centenas. Então, 246 mais 352, eu tenho 598. Agora eu preciso fazer a minha conta desmembrando, decompondo, desfazendo o número 246. Vamos lá? Eu tenho 200 mais 40 mais 6. E a segunda parcela eu tenho 300 mais 50 mais 2. O meu resultado ficou 500 mais 90 mais 8. Ou eu posso falar do meu resultado da seguinte forma: eu tenho um total de 5 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. Olha a minha representação como ficou. Eu tenho 5 placas, equivalente cada placa a 100. Eu tenho 9 barras, equivalente cada uma delas vale 10. Eu tenho 9, 90. E eu tenho 8 cubinhos que representam as unidades, 598. Agora esse outro aí, eu tenho 4 placas, 2 dezenas e 5 unidades. Eu tenho 425. Olha aí, 4 centenas ou 400, 2 dezenas ou 20, 5 unidades, que é o algarismo 5. 425. Então, eu falei com você que a gente ia fazer uma representação. Eu vou te mostrar um material dourado e vou estar representando para você. Mas antes, deixa eu apresentar ele para você. Olha, eu tenho o cubinho, que equivale à unidade. Lembra que eu falei na aula? Eu tenho a barra, que equivale à dezena. Se você observar, cada unidade, contando aqui, eu tenho 10. Um cubinho representa uma unidade, uma barrinha, 10, uma dezena. Também tenho a placa. A placa contém 100 unidades ou 10 dezenas. E eu tenho o cubo maior. Se você parar para contar, você vai ver que tem 1000 unidades ou 10 vezes a quantidade de dezenas e centenas, ok? Ah, mas esse cubão eu não vou perder meu tempo hoje para contar não, porque você já sabe agrupar de 100 em 100 para ter o cubão, tá bom? Agora eu vou representar para você os algarismos e o material dourado. Vem comigo, acompanhe. Nessa representação, eu vou estar fazendo aqui. Vou escolher um número aleatório. Então, vamos fazer 465, pode ser? Então, eu tenho 4 centenas, vou tirar os demais, 4 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. Para representar 4 centenas, eu vou precisar de quantas placas mesmo?
Cada placa equivale a 100. Então, eu preciso de 4 placas. 6 dezenas. Cada barra equivale a 1 dezena. Então, eu preciso de 6 barrinhas. Se eu tenho 6 barrinhas, eu tenho 60. E as unidades eu preciso de 5. Representando aqui, se eu te desse só essa representação com o material dourado sem os números, você ia saber que nós temos 4 placas, equivale a 400. 6 barrinhas, cada uma tem o valor de 10. Se eu tenho 6 vezes 10, 60, ou 10 somado 6 vezes, 60. E as unidades representadas, eu tenho o algarismo 5, 465. 4 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. Vamos fazer uma outra representação? Agora eu vou representar somente com unidades. Se eu pedir para você 8 unidades, 8 unidades, eu vou ter 8 cubinhos. Então, se eu te der um exercício que só tenha 8 cubinhos, você vai ter o algarismo 8. Ah, mas agora eu vou te pedir um das dezenas. Vamos compor uma dezena? Um número com dezena? Vamos lá. 4 dezenas e 5 a gente já colocou. Vamos colocar agora o número 2. 42. Eu tenho 4 dezenas e 2 unidades. 4 dezenas, eu vou compor 10, 20, 30, 40. E o 2 cubinhos, representando 2 unidades. Tá ok? Então, você já sabe usar o material dourado se a sua professora pedir. O cubinho vale de 1 unidade, a barrinha de dezena e a placa de centena. Tá ok? Olha, por hoje nós aprendemos a compor e a decompor os números. Você também conheceu o material dourado e como trabalhar com ele. Você pode estar sendo representado apenas pelo material dourado que a sua professora pedir e você vai estar completando com os algarismos. Ou ao contrário, ela pode te dar os algarismos e pedir para você representar com o material dourado. Uma outra forma também é de você estar compondo, decompondo os números e explicando a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Tá bom? Por hoje é só. Beijinho, tchau!